Então vamos lá, buraco negro é o seguinte, as estrelas, lembra que a gente falou que a estrela tem uma vida, né? A estrela ela nasce, ela vive e ela morre. As estrelas, a vida da estrela depende da massa dela, de como ela nasce. Então, como que a gente divide isso? Estrelas que são parecidas com o Sol, têm a mesma massa do Sol, vamos dizer assim, e estrelas muito mais massivas que o Sol. Então tem esses dois grupos aqui. As estrelas que têm massa parecida com o Sol, elas vão nascer, viver igual o Sol e vão morrer como uma anã branca, que a gente chama. O que vai acontecer com o Sol? O Sol ele vai começar a crescer, vai virar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte, vai ser tudo engolido pelo Sol. Depois ele vai perder essas camadas de gás aí, porque ele não vai conseguir segurar elas, e vai virar uma estrelinha anã branca, bem pequenininha, super densa e tal. Esse é o fim do Sol. Se você faz essa conta para uma estrela que tem uma vez a massa do Sol, dá a mesma coisa, 2, 3, 4, 5, tudo isso dá a mesma coisa. É o ciclo de vida dessas É o ciclo de estrelas. vida. Quando você chega em 8 a 10 vezes a massa do Sol, aí muda. Aí uma estrela já tem muito mais massa. Aí a sequência da vida dela, ela vai virar uma super gigante vermelha e vai chegar um momento em que ela vai... O que acontece dentro da estrela, para explicar pro pessoal, é que tá tendo fusão nuclear. Então, o hidrogênio hoje, ele tá colidindo e virando hélio. Depois o hélio vai virar carbono, depois oxigênio, nitrogênio, e aí você vai seguindo a tabela periódica toda ali. Tá. O tempo todo, todos os elementos sendo formados. Isso. O Sol, ele vai chegar num determinado elemento ali, talvez carbono e tal. Tá. É o máximo. Uma estrela que é muito grande, que tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela consegue queimar, entre aspas, até o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Tá, entendi. Quando ela queima o ferro, ela tá muito grande, ela não consegue suportar esse peso dela gigantesco. E ela cai sobre ela mesma. Ela colapsa. Colapsa. Tipo o submarino, sei lá. Isso. Ela colapsa, só que na hora que ela colapsa, quando tá pra colapsar totalmente, ela explode. A gente chama isso de supernova. Então, supernova é uma implosão seguida de uma explosão de uma estrela muito grande. Tá. Beleza? Até aí? Então, show. Quando essa estrela explodiu, ela não foi destruída totalmente. Sobra um caroço dela, tá? Agora vamos pegar esse caroço aqui. Se esse caroço tem uma vez a massa do Sol, o caroço só agora, tá? A estrela já explodiu. 2 vezes a massa do Sol, ele se comporta de uma maneira. Ele se transforma no que a gente chama de uma estrela de nêutrons. O interior desse caroço, ele vira uma sopa de nêutrons e tal, de átomos, e vira um negócio, entendeu? É um objeto chamado estrela de Tá, nêutrons. que a gente não sabe muito também. Não, sabe até bem. É? Sabe até bem. A gente conhece bem, o pessoal estuda e tudo. Mas rola alguma coisa se tu for lá, assim, sei lá, alguma Não, deformação louca na matéria, espaço? Não, ela não tem. Não tem. Não. É Ela é só uma estrela- essa sopa. É. Tá. Agora, se esse caroço, lembra do caroço lá? Se ele tem mais que 3 vezes a massa do Sol, beleza? O caroço, ele não consegue se suportar e ele colapsa. Tá. Só que ele colapsa totalmente, virando um buraco negro. Então, isso é que é um buraco negro. Tá, mas o que quer dizer isso? Tipo, ele colapsar totalmente ali. A estrela, ou esse caroço que resta, para ele sobreviver, precisa ter um equilíbrio que a gente chama. Tá. A pressão de radiação, que é de dentro para fora, tem que ser igual à gravidade, que é de fora para dentro. Tá, entendi. Quando tá equilibrado, a estrela tá lá. Quando um deles vence, acontece alguma coisa. É tipo como se fosse pressão, literalmente, exatamente. num submarino, numa garrafa. Isso aí. Sei lá. Tá. Quando a pressão de radiação ela é muito pequena e a gravidade vence, você colapsa esse objeto, entendeu? Então aquele caroço, ele colapsa sobre a gravidade. Ou seja, o que quer dizer isso? Toda a massa daquele objeto, ela é comprimida num ponto do espaço onde o volume tende a zero. Tá. Entendeu? Entendi. E aí, existe uma fórmula bem facinha que é de densidade. Densidade é massa sobre volume. Na matemática, se alguma coisa tende a zero, e você... Não existe divisão por zero, beleza? Sim. Mas existe tender a zero. Se ela tende a zero, a densidade daquele objeto Tende ao infinito. tende ao infinito. Então é isso que acontece. Isso é um buraco negro. Tá, mas aí o que acontece na prática em volta disso? Porque Isso aí. O que acontece é o seguinte: se a densidade dele tende ao infinito, ele faz uma deformação gigante no espaço-tempo. Lembra lá que tem mesmo as sendo um bolinhas? ponto muito pequeno. Mesmo sendo um ponto, mas é de densidade infinita, cara. Ele fica com uma massa muito superior ao Sol. Muito. Não, muito. Ou Pode ser 3 vezes. 4 vezes. Mas tá. o problema não é a massa. O problema é a densidade, entendeu? Entendi. Então, o Sol, ele deforma o espaço-tempo de uma certa maneira. Um buraco negro,
ele cria, aí que vem o nome, né? Basicamente, é como se ele criasse um rasgo nesse tecido. De tanto que ele deforma, ele cria um rasgo ali. Entendeu? E o que acontece quando a gente consegue ver buracos então negros? vamos lá. Tudo isso que eu expliquei é a origem do buraco negro. Tá. Só que esse buraco negro, lembra que eu falei que ele nasce da morte de uma estrela? A gente chama ele de buraco negro estelar. Então, a gente tem buraco negro que é 5 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, 20 vezes a massa do Sol. Aí o pessoal, poxa, mas só isso? É só isso. Só que lembre-se que é tudo isso comprimido num volume que tende a zero, tá? Beleza. Quando a gente olha para o centro das galáxias, a gente vê um objeto muito parecido com esse, que é um buraco negro. Só que a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Ele tem milhões de vezes a massa do Sol. Ou bilhões de vezes a massa do Sol, entendeu? Aí você vai perguntar, como que a gente sai de um buraco negro pequenininho para esse supermassivo? A gente não sabe ainda muito bem, mas pode ser que, normalmente, você tem lugares no universo que você tem 2 buracos negros e eles vão e colidem, um choca no outro. Então, se você tem um de 5 vezes a massa do Sol e outro de 5, no final você gera um maior do que de 5. Não é uma soma simples, porque parte disso aí gera o que a gente chama de onda gravitacional, uma sobra de energia. Mas gera um de 9 vezes a massa do Sol. Aí você pega um de 9 com outro de 9, vai gerar um de, sei lá, 17. Um 17 com 17 vai gerar um 30 e alguma coisa. E aí eles vão se fundindo e vão crescendo de tamanho. E eles têm a tendência, inclusive, de se encontrarem, vamos dizer, porque eles têm uma gravidade muito forte. E tem muito sistema binário no universo. O que é um sistema binário? Sistema binário que tem 2 estrelas. Entendi. E aí, às vezes, você tem essas situações aí. Isso aí tem bastante. Tá. Então, o que a gente entende hoje é que o buraco negro de massa estelar, ele vira um buraco negro de massa intermediária por essas fusões, que vai ter aí, talvez, milhares de vezes a massa do Sol. E aí, se você começa a colidir buracos negros com milhares de vezes a massa do Sol, rapidamente você chega num buraco negro de milhões de vezes a massa do Sol. Que daí vira uma galáxia, possivelmente. Não, aí é o que está no centro da galáxia. No centro da galáxia, isso. Que é um buraco negro supermassivo. Mas tem questões muito importantes nisso aí ainda, tá? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o universo muito distante, lá perto do Big Bang, a gente vê buracos negros supermassivos. E aí, quando você vai fazer a conta, todo esse caminho que eu falei não bate. Por quê? Porque não dá tempo dele crescer tanto assim. Mas isso não indicaria que a estimativa do tempo de vida do universo indica que deve ter algum processo que acelera o crescimento do buraco negro, que é o que os astrônomos estão estudando hoje, entendeu? Pode ser que lá... Lembra que eu falei que o buraco negro nasce de uma estrela, né? Hoje tem uma ideia que lá no início do universo a gente tinha nuvens de gás e poeira gigantescas, do tamanho de uma galáxia. E essas nuvens, elas eram tão massivas que elas colapsaram e formaram buracos negros grandes. Entendeu? Entendi. A gente chama isso de buracos negros primordiais. Só que isso ainda não é um negócio definitivo, tá? Tá sendo estudado. Como tá? nada é... Não, nada. Algumas nada coisas é definitivo. que são um consenso atual, mas nada é definitivo. Nada. Mas é isso aí, é a história do buraco negro. Então você tem buraco negro de massa estelar, que a gente detecta por onda gravitacional, hoje com aqueles instrumentos que a gente tem. Buraco negro de massa intermediária, esse é difícil de detectar. Tem um ou outro candidato que precisa ser confirmado. E os supermassivos, que a gente vê. Tem até foto já no centro da Via Láctea, M87, vários por aí. Aquela foto do buraco negro do Interestelar, assim, né? Isso. Tá. Aquilo lá seria um supermassivo. Tá. E você tem também os buracos negros primordiais, que são esses que podem ter nascido de colapsos de grandes nuvens de gás e poeira lá no início do universo. Então seriam esses 4 tipos, vamos dizer, de buracos negros. Como é que é possível a gente observar um buraco negro? Tipo, por que a gente pode? Então, como é que a luz vem? A luz que a gente não tá vem. vendo? Tá. A luz não vem. Então, o buraco negro em si, a gente nunca vê ele. Se eu estiver fazendo perguntas sem sentido, também tu me avisa. Pode perguntar, cara. Porque eu sou leigo, né? Mas... O buraco negro, lembra da velocidade da luz? A força gravitacional dele é tão grande que nem a luz consegue escapar dele. Então a gente não consegue ver o buraco negro. Não consegue, tá? Então, os de massa estelar a gente vê por quê? A gente não vê. Quando 2 buracos negros de massa estelar colidem, eles geram onda gravitacional. E a gente detecta a onda gravitacional aqui na Terra.
como a gente simula no computador a onda, a gente sabe que foi 2 buracos negros. É tipo, sei lá, 2 bolas de boliche invisíveis se chocam na areia da praia. Tu não vê elas, mas tu vê a areia em volta. Exatamente isso. Assim. Exatamente isso. Tá. Quem previu isso? Einstein. Filho da... o cara é foda. Os supermassivos, a gente não vê eles também. Aí você vai falar, como tem foto dele, né? Tá. Então vamos lá. O buraco negro da Via Láctea chama Sagitários A Estrela. Ele fica bem no centro da nossa galáxia. Quando os astrônomos começaram a observar o centro da galáxia, eles começaram a ver estrelas que tinham uma velocidade muito alta mesmo. E aí, beleza. Porque quando você tem uma estrela com uma velocidade muito alta, você consegue calcular a massa do objeto que ela está orbitando. Entendeu? Pela velocidade dela, tu calcula. Isso. Tá. Quando eles calcularam a massa, chegaram numa massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, só pode ser um buraco negro. Tá. Entendeu? Tá, entendi. É assim que eles descobriram. A gente não viu. Então, a gente vê tem, o efeito dele. Tem um limite de massa que algo pode atingir, que se for muito maior que isso, vai ser um buraco negro. Porque se você não vê, você tem... Você olhou aqui no telescópio. Você tem uma estrelinha... Depois se o cara quiser colocar aqui, ele até coloca pra gente, pra você ver. O Gabriel consegue tudo. Chama órbita estrela S2. Coloca aí, que é legal pra caramba isso. A estrela tá orbitando. Tá. Só que na hora que você olha, ela tá orbitando nada. Tá vendo? Coloca aqui, acho que tem um vídeo, cara, que é bem legal. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O de baixo aí, Gabriel. Esse aí. Ela tá orbitando, só que ela tá orbitando nada. Tá? Olha lá. A estrela tá orbitando. Isso aí são estrelas, as trajetórias das estrelas no centro da galáxia. Olha a estrela lá, ó. Tá vendo? Muito rápida. Ó, ficou rápida. Só que o que ela tá orbitando? Nada. É um vazio. O que é esse vazio? Buraco negro. É o buraco negro. Que a gente não vê ele, entendeu? A gente só vê o efeito gravitacional dele. Cara, isso é muita loucura, velho. Aí, ó. Tá vendo? Mas não tem só essa estrela também orbitando Tem ele. várias. Tem várias. É que essa aí é famosa porque ela passa muito perto do buraco negro, entendeu? Mas então foi assim que a gente descobriu. Tá. E aí, nas outras galáxias, acontece a mesma coisa. Aí, vamos lá. O buraco negro, ele tá ali. Se algo passar, atravessar uma linha que chama horizonte de eventos, não tem mais volta. A estrela, ela continua orbitando. Você viu que ela não foi engolida ainda. Mas se por acaso a órbita dela for perturbada por alguma coisa que passar perto dela e ela cruzar o horizonte de eventos, ela vai ser engolida pelo buraco negro. E o que acontece? Vai desaparecer. Ela é engolida, beleza? Tá. Ela passa a compor a massa também do buraco negro. Isso. Passa a compor ali. Mas ela desapareceu. Passou o horizonte de eventos, ela desapareceu. Beleza? Muito bem. Existem buracos negros em galáxias que eles estão comendo, vamos dizer assim, muita coisa. Tem muita coisa que está caindo nesse horizonte de eventos dele. Muita coisa mesmo. Porque galáxias são maiores, são mais agitadas e tal. Então, cai uma nuvem de poeira, cai uma nuvem de gás, cai uma estrela, cai outra coisa, vai caindo um monte de coisa. Começa a cair tanta coisa que o buraco negro, ele meio que não dá conta de comer tudo ao mesmo tempo. Então tem parte desse material que não vai cair, que vai ficar orbitando o buraco negro, igual a estrela que ficou. Entendi. Entendeu? Quando isso acontece e é muito material, cria-se ao redor do buraco negro um negócio chamado disco de acreção. É o nome desse disco. Ele cria assim, ele fica bonitão ali. Tá? Aquela famosa foto, imagem. Exatamente. Que é a coisa mais linda é isso aí. Possível. Então cria aquele disco lá. E esse disco, ele emite radiação em comprimentos de onda lá do espectro. Lembra do espectro que eu falei? Lá na casa do raio-x, ondas de rádio, coisa muito energética. Então, com o telescópio óptico de espelho, a gente não consegue ver. Mas com uma antena de ondas de rádio, a gente consegue. E traduzindo uma imagem que seja visível. Exatamente. Caraca. Então ninguém apontou de fato o telescópio e viu aquilo. Nós apontamos várias antenas e vimos aquilo. Capturamos... mas mesmo assim tu não vê. Tipo, Não, o buraco negro não. Nunca. O que você tá vendo é o disco de acreção dele. Mas tipo, tu interpreta o que tá em volta. Isso. Vamos dizer assim. Isso aí. Exatamente. E aí, quando o cara descobriu isso, eles começaram a apontar para várias galáxias e eles começaram a ver esses raios-x vindo do centro da galáxia. E aí o raio-x, ele tem uma certa energia lá, que quando você faz as contas, você fala que é um buraco negro. Você consegue calcular a massa e tudo. Então foi assim que a gente descobriu. E tem infinitos também, como tudo no universo. Buracos negros é o seguinte, os astrônomos, né, e os físicos e tal,
eles estimam que no centro de todas as grandes galáxias tem um buraco negro. Não são todas que tem, não. E por que eles, assim, eles têm essa capacidade de digestão, vamos dizer assim, que são as coisas que eles estão engolindo. Eles estão sempre engolindo coisas, mas eles não estão dando conta. Mas à medida que eles vão engolindo coisas, eles vão aumentando a própria massa. Isso. E se eles aumentam a própria massa, eles vão ter mais capacidade de digestão, vou botar entre aspas. Meio que eles vão crescendo, né? Vão crescendo. Então a tendência é, num tempo infinito, eles engolirem tudo. Seria num tempo infinito, né? Então a gente não sabe se eles podem engolir tudo, né? Mas é a tendência, tipo, sei lá, daqui 1000 anos os buracos negros vão ter engolido mais. Pode ser que ele limpe uma região ali e depois as coisas não caiam mais nele, entendeu? Entendi. Porque só cai se você cruzar o horizonte de eventos. A estrelinha lá, tá lá orbitando, normal. Aquela ali tá no limitex ali. Ela tá, tipo... tá no limite. Mas ela não chegou no horizonte de eventos. Ela pode ficar ali até o infinito. Entendeu? E o buraco negro nunca engolir ela. Porque o buraco negro não é um ralo que as coisas vão caindo. Só cai depois que você passa o horizonte de eventos. Aí não tem mais volta. Como é que se calcula a distância desse horizonte de eventos? É foda. É foda. Mas tem, tipo, é calculável. Eles sabem onde que é. Eles sabem, tipo, se tu tem uma bolinha de gude aqui, tu não pode chegar a 30 km dessa bolinha de gude, senão fudeu. Isso aí foi um amigo do Einstein que calculou. Aliás, é uma história muito legal, porque o Einstein ele fez a teoria da relatividade e várias outras pessoas estavam trabalhando naquilo ali também. Um desses caras é um nome muito complicado, chama Schwarzschild. Ele calculou o horizonte de eventos. Chama até raio. O horizonte de eventos é o nome popular dele e o nome científico é raio de Schwarzschild. Entendeu? Que aí você calcula. Você pega as equações do Einstein lá. Para um buraco negro de tantos milhões de vezes a massa do Sol, o horizonte de eventos é de tanto tamanho. Do outro é tanto. E aí você vai calculando. E testaram se esse cara tá certo? Testaram. Testaram. Como que testa isso? Observando. Vendo, tipo, o objeto chegou tão próximo, deu merda. Porque hoje a gente já observa objetos sendo engolidos pelo buraco negro. Isso é legal pra caramba. Cara, é muito legal a astronomia, velho. Aí esse efeito aí chama efeito de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, você tem a estrela aqui. Imagina aquela estrelinha lá. Vamos supor que alguma coisa, uma outra estrela, perturbou a órbita dela. E ela encostou no horizonte de eventos. Ela é engolida. Só que ela não é engolida direto. Ela é puxada, ela é espaguetificada, que chama. Tipo, se desintegra? Ela é engolida igual um espaguete. Ela vai sendo... Exatamente. Entendi. Ela vai espiralando ali até... E quando acontece isso, e você tá observando o buraco negro com o espectro, tudo é espectro na astronomia, tá? Tá. Pouca coisa é imagem, tudo é espectro. No espectro você vê um pico gigante assim. Aquele pico quer dizer o momento que a estrela foi engolida. Então hoje a gente já observa estrelas sendo devoradas por buraco negro. O tempo todo. O tempo todo não, mas observa algum. Porque a taxa de alimentação do buraco negro, ela... Aí entra o negócio de tempo, né? Igual a gente tava falando, né? Então, por exemplo, o nosso aqui da nossa galáxia, a estimativa é que ele engula uma massa solar a cada 10 mil anos. Essa seria a alimentação dele. Tá. Entendeu? Não é tanto. Não é tanto. Só que... Tô perdendo a humildade aqui com o universo, tô ficando bom de vida. Tem buracos negros que a taxa de alimentação deles é muito maior, entendeu? Tá. Sei lá, uma massa solar a cada 500 anos, 1000 anos, 800 anos, coisa do tipo. Como que a vida se comporta perto de um buraco negro? Cara, você estando fora do horizonte de eventos, tá tudo bem. Mesma coisa que... Só que é relativístico. Tá, por causa da grande massa dele. O tempo vai passar diferente, vai passar mais rápido. É o filme lá, o Interestelar. Quando eles descem, vão no planeta de Miller. Posso te contar uma coisa? Eu não assisti Interestelar ainda. Sabe por quê? Assista hoje. Mas eu vou te dizer por quê. Porque eu tenho certeza que eu vou amar. E sabe quando tu sabe que tu vai amar uma coisa e tu tá, tipo, guardando ela pra um momento especial? Assista várias vezes. Assista todo mês, cara. É bom demais. Pode deixar, velho. Mas tem um planeta que eles descem e que o tempo passa rápido ali. Tanto que quando eles voltam pra nave, vou dar um spoiler pra você. O cara que ficou na nave já envelheceu. Tipo, 1 ano, 2 anos. Até mais. Muito mais. Muito mais. A filha do cara, na hora que eu ia falar, ela já tá adulta. Ela tá criança. Então tem todos esses efeitos aí. Que aí tem um efeito relativístico. Cara, a gente não tá pronto pra essas viagens espaciais. Se bem que a gente só vai conseguir fazer esse tipo de coisa quando a gente tiver uma tecnologia muito mais avançada. Isso aí nós não vamos conseguir nunca. Tu acha que a gente não vai conseguir nunca? O buraco negro da nossa galáxia, ele tá a 26 mil anos-luz de distância. Tá. Então agora você sabe, né? Sim. Quando a gente olha ele,
A gente tá vendo ele como ele era 26 mil anos atrás. Meu Deus, tem isso ainda, velho. Caralho, brother. É isso aí. Pode ser que ele até parou lá de... Pode ser que ele parou já. A gente só vai saber daqui 26 mil anos. E a gente, em 150 anos, ninguém mais lembra que a gente existiu. Exatamente. Tá vendo como é complicado? Cara, não é insuportável, velho, pra ti, velho? É insuportável. Tipo, tu não fica muito perturbado? Ou tu aceita, assim? Como que tu lida com essas coisas Cara, que tu sabe? o lance é o seguinte. Na astronomia, o que a gente faz é assim. A gente lida como se as coisas fossem contemporâneas. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, a estrela tá lá girando. Aquilo ali tá acontecendo há 26 mil anos atrás. Mas tu finge que é agora. A gente coloca como se fosse agora, pra gente analisar. Senão também você vai ficar maluco e não vai fazer nada, né? Mas ao mesmo tempo, como é que tu não se sente, tipo, tão insignificante? Ah, isso a gente sente, ó. Isso aí direto, dá crises existenciais. Toda hora. E como que tu vê essa questão da nossa percepção de subjetividade, sendo que a gente teve origens cósmicas que vêm de um mesmo ponto, né? Os elementos viajaram milhares e milhares de quilômetros e... Chegou aqui, né? Chegou aqui e tu tem plena certeza que tu é tu e eu tenho plena certeza que eu sou eu. Por quê? Porque aí a gente tem o cérebro, né, cara? Aí a gente ganhou a consciência e aí a gente... Aí o Wesley vai explicar melhor. Mas isso é muito louco, É né, louco. velho? É muito louco, pô. É louco demais. Mas buraco negro, a história é essa aí, tá? É o objeto mais legal que tem. É o objeto mais interessante que tem no universo. Mais exótico que tem. Foi aí tema de estudo do Stephen Hawking a vida dele toda, entendeu? Uhum. E o Stephen Hawking ainda propõe que o buraco negro ele tá evaporando. Que ele pode acabar. Como assim? Por que ele estaria evaporando? Ele fala que lembra do horizonte de eventos? Uhum. Aqui no horizonte de eventos acontecem flutuações bem pequenininhas que bem aos pouquinhos o buraco negro vai perdendo Força. radiação, energia e tudo. Tá. Só que, pela conta dele, isso levaria trilhões de anos. Então, como que nós vamos descobrir?